né? Porque eu comecei a entrar no mercado mesmo, acho que foi 2001, mais ou menos, 2002. E aí eu fiz engenharia, comecei em 97, tinha 17 anos, quando foi 2001, 2002 eu estava terminando a faculdade, eu estava fazendo um estágio numa empresa, posso até dizer assim, mais pro lado árabe, que é a Shain, antigamente era Shain Cure, e teve uma reunião lá, assim, assado, e eu sempre estudei inglês desde muito jovem, minha mãe sempre, meus pais, dependente das condições, sempre investiram muito. Fiz inglês desde os 14 anos de idade, foi indo e tal. E aí eu participei de uma reunião, o cara chegou pra mim e falou assim, ó, você quer fazer um estágio trainee remunerado no Oriente Médio? Você vai passar pela Europa, tá, os escritórios nossos. E era uma empresa que chamava Darhans, até hoje, a maior empresa de engenharia do mundo. Ela tem escritório em todos os continentes. Então foi uma experiência incrível. Só que faltava 6 meses pra eu terminar a faculdade. Eu fui conversar com o meu coordenador meu coordenador de curso, que era o cara que estava analisando o meu TCC. Então eu faltava entregar 2 matérias, o TCC e mais uma matéria que eu carreguei do 3º ano. Que na verdade eu deixei, né, para fazer no último ano ali, porque, pô, não me identifiquei bem e tal. Fui falar para ele, falou, você tem que ir agora, vai fazer esse negócio, pode deixar o TCC aqui comigo, quando voltar, muda o seu foco, traz toda a experiência de lá, faz o TCC que eu tô do seu lado. Coordenador do curso e o cara que era o meu coordenador me deu um apoio. Que ele falou, cara, essa oportunidade não é pra todo mundo. Uma oportunidade única, né? Aquele momento de ouro. De ouro. A virada de chave talvez esteja aí. Exato. Né? Aí fui embora, passei em 11 países por um período. Fiquei 3 meses em Beirute, no Oriente Médio, no Líbano. E lá, como é um país muçulmano, toda sexta-feira tocava aquele sino deles que a galera ia orar, 12:00. E aí ninguém voltava mais pra trabalhar, voltava só pro happy hour. Parava ali. Aí o que acontece? Quando era às 18 horas, quando foi umas 18, 19 horas, já tava pronto, vinha algum amigo, que eram todos engenheiros novos ali, né? Uma galera nova, me pegava, a gente ia pra um bar, um lanchonete, um restaurante, alguma coisa. E de lá, a gente ia pra... Em vez de eu ir pra AUB, que é a Universidade Americana, né? Eu ficava na casa de um deles, né? Falou assim, e aquela época o futebol brasileiro tava bombando, né, cara? Teve a final da Copa na Alemanha, foi aquela época ali, né? E aí eu ia pra lá, todo mundo tinha curiosidade, e especificamente ali no Líbano, na Síria, tem muita gente lá, acho que, pô, é impressionante, mas eu acho que todo mundo ali tem uma ligação com o Brasil por conta das guerras que tiveram lá, e por isso que tem muito até libanês aqui no Brasil. Tanto é que quando eu vim de lá, eu trouxe até um envelope gigante do cara que perguntou se eu podia trazer para um irmão dele que morava em São Paulo. Aí até trouxe os documentos. Ou seja, tem muita ligação, né? Sim. Até hoje você vê algumas histórias assim. Tem um relacionamento muito estreito, né? Com muito o povo estreito, brasileiro. Né? Exato. E aí, cara, nessas idas de sexta-feira, eu dormia às vezes na casa de um, na casa de outro, e eu fui fazendo amigos, né? Com aquela galera que trabalhava ali comigo de segunda a sexta-feira. E teve uma pessoa lá, um amigo, um engenheiro lá, que eu chegava na casa dele, quando era sábado, assim, sábado para domingo, ele tava lá com os gráficos abertos, estudando, olhando aquilo, e eu falei, cara, isso daí eu já vi, meu. E era o eletrônico. Gráfico na tela, aquela coisa toda, e foi indo, e o cara meio fechadão e tal, foi indo, chegou uma hora que ele falou assim, cara, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, isso daí eu acho que é mercado financeiro. Eu falei, mercado financeiro assim, assado, e foi indo, o cara foi se abrindo, tal. Fiquei ali no relacionamento com ele uns 3 meses, mais ou menos, desse período que eu fiquei lá, em Beirute. Aí ele falou assim, cara, conversando, ele falou assim, eu vou fazer um curso top na Alemanha agora, porque eu acho que eu comentei que eu ia ficar os últimos 2 meses desse período que eu fiquei fora, dando uma geral, passando em alguns países na Europa e tal. E ele falou, cara, eu tô indo pra Alemanha, eu vou fazer isso. Eu falei, no mercado? Ele falou, quero fazer. Aí ele falou, não, cara, mas isso daqui é mais avançado, não sei o quê. Quero fazer, paga aí pra mim. Fui lá, paguei. Fui pra Universidade de Bonn, na Alemanha. Identifiquei muito por conta de ser na Alemanha, né? E tudo a ver com o mercado. Eu falei, cara, isso daí vai ser uma boa. Aí fui. Cheguei lá, fiquei, cara, estudei pra caraca. Mas nesse momento você não tinha entendido ainda que era o que você queria pra sua vida. Você tava especulando ainda. Não, na verdade, eu acho que eu já tinha entendido.
Porque isso daí a gente tá falando de 2002, 2003. Então eu já tinha plataforma aberta, já tudo no Brasil, né? Não lá. Então eu já tava querendo, falar, cara, eu quero saber mais disso daí e tal. E aí casou. Entendeu? Foi uma oportunidade, eu falei, pô, cara, eu acho que agora é a hora de eu ligar o que eu tô vendo lá no Brasil, que é só pela internet, porque tô em outro continente, com isso aqui. E aí fui. Estudei pra caraca lá. Estudei 1 mês e 10 dias, mais ou menos. Estudei, vim pro Brasil achando que sabia tudo. Trouxe dos ganhos que eu tive lá como engenheiro, eu treinei $8.000 em espécie. E pus no mercado. Só que naquela época não é igual hoje que você manda o dinheiro para os Estados Unidos, manda para a Europa, a qualquer lugar, você faz um TransferWise, você manda no banco, faz um câmbio lá. Não era totalmente diferente. Não tinha as normativas que tem hoje e tal. E aí, fui lá, briguei, fui no banco, fiz não sei o que, tal. Teve uma corretora que falou, cara, manda por cartão que vai dar certo. Só que eu não tinha cartão. Só que minha mãe tinha. Aí eu falei, mãe, eu vou trocar esse dinheiro aqui lá no aeroporto de Guarulhos, vou trocar os dólares no aeroporto de Guarulhos, a senhora vai mandando e eu vou te dando aqui, beleza? Beleza. Mandei todo o dinheiro. Eu acho que foi 1 semana e meia, 2 no máximo, perdi quase todo o dinheiro, quase mais de 50%. Achando que sabia a parada. Sobrou uma quirerinha, fui tentando, quase perdi o dinheiro todo. Foi seu primeiro tombo no mercado ou não? Foi o primeiro tombo porque nunca tinha ido pra real, assim, tinha só em simulador, tava entendendo, mas, pô, falei, cara, que parada legal, eu acho que eu quero isso aí mesmo, tal.